Olá pessoal, em continuidade à aula anterior, na aula de hoje nós falaremos sobre consultas em SQL com ênfase em operações de junção. Essa é a parte 3 das aulas de consulta SQL. De modo geral, as operações de junção podem ser vistas de duas perspectivas, as junções internas e as junções externas. A junção interna é aquele tipo de junção que retorna apenas os dados que são baseados na condição de junção, enquanto que a junção externa é uma junção que não requer que o registro exista em uma das tabelas que estão participando dessa junção. Eu vou exemplificar mais à frente. Então, como junção interna, nós temos o inner join, que eu tenho aqui duas tabelas, ou seja, dois conjuntos, e eu vou fazer a junção aqui por meio de uma série de condicionais que estão na cláusula on, que em geral são chave primária e chave estrangeira. Em seguida, eu tenho o left e o right join, que são junções externas da esquerda e da direita. E por último, eu tenho o full outer join, que é uma junção externa entre duas tabelas. Vou exemplificar cada uma delas. A junção baseada em operadores é aquela que nós estamos fazendo até o momento. Então, como que tem sido feito durante as aulas? Eu tenho aqui a minha tabela funcionário e eu sei que funcionário pode possuir vários dependentes. E a junção de funcionário com dependente é o CPF do funcionário que está na tabela dependente, que é uma chave estrangeira para funcionário. Então, como que funciona a junção por operadores por meio dessas duas tabelas? Eu vou fazer um select na tabela funcionário, vírgula, dependente. Até aqui, eu realizei um produto cartesiano. Eu fiz a combinação de todos os funcionários com todos os dependentes. Como que eu faço para filtrar dentro de um produto cartesiano? Eu coloco uma condição where, utilizando os atributos que são chave primária em uma tabela e chave estrangeira em outra. Então, f.cpf, CPF do funcionário, e d.fcpf, que é o CPF do funcionário na tabela dependente, que é a chave estrangeira. Então, aqui eu tenho todos os funcionários que possuem dependente. Aqui é o nome do funcionário, as características do funcionário, e aqui as características do dependente, o nome do dependente. A Alice, ela é uma dependente do Franklin, e assim por diante. Aqui eu estou realizando a junção da tabela funcionário com dependentes utilizando o operador igual, tá? Então, essa operação é o que nós chamamos de junção utilizando operadores. Então, aqui no exemplo, ó, eu faço uma consulta na tabela A, que é essa aqui, vírgula, tabela B, where, onde tabela A.name, que é esta coluna aqui, é igual a tabela B.name, que é esta coluna aqui. O resultado é um filtro que traz apenas o que as duas possuem em comum. Então, a primeira linha e a última linha. A primeira linha e a terceira linha. Então, são duas tabelas, tá? Reparem que o resultado dessa consulta é a concatenação dos atributos. Então, ó, A.id, o ID do A aqui, o nome que está em A, o ID de B e o nome que está em B. Então, é a concatenação dos atributos das duas tabelas. Que é exatamente o que aconteceu aqui com o funcionário independente. Aqui eu tenho todas as características de funcionário, salário, CPF supervisor, o departamento, e aqui ó, começa as características do dependente. O FCPF, que está na tabela dependente, o nome do dependente, o sexo e assim por diante. As operações de junção, utilizando o join, elas possuem uma sintaxe um pouquinho diferente da junção utilizando operadores. Então vejam, eu passo agora a utilizar a cláusula on. Então, como que fica a minha consulta? Select, ou seja, busque, asterisco, todos os atributos from tabela A, ou seja, na tabela A, fazendo uma junção interna, ou seja, inner join, tabela B, on, condição de junção. Tá? Então, vamos refletir na nossa consulta. Eu tenho aqui, busque todos os atributos de funcionário e dependente por esta condição de junção. Utilizando o inner join, ficaria da seguinte forma. Funcionário, inner join, dependente, on, a condição de junção.
Executando essa consulta, eu tenho exatamente as mesmas tuplas da consulta anterior. Um detalhe, nessa consulta, inner é facultativo. Então, se eu tirar o inner e executar novamente a consulta, ele retorna os mesmos dados da consulta anterior. Ainda eu posso separar aqui a minha condição utilizando parênteses, não tem problema nenhum, e eu posso ainda utilizar o condicional where. São coisas diferentes. Então eu quero aqui where f.sexo, o sexo do funcionário, seja feminino. Então eu estou pegando todos os dependentes e funcionários cujo sexo do funcionário é feminino. Vou retornar apenas o nome do funcionário, o sexo do funcionário, o nome do dependente, o sexo do dependente e o parentesco. Então, o que essa minha consulta faz? Retorna estes atributos da junção de funcionário com dependentes, utilizando a chave primária de funcionário e a chave estrangeira de funcionário na tabela dependentes, cujo sexo do funcionário é feminino. Tá? Então aqui eu ainda utilizei uma cláusula where. Agora, como que eu faria para juntar uma terceira tabela aqui? Então, além dos funcionários, eu quero todos os funcionários do departamento administração. Então, o próximo passo é join, que eu preciso juntar, departamento, que eu vou renomear para D, com a condição de junção, onde o funcionário.dnr é igual ao departamento.dnúmero. Pronto, juntei a minha terceira tabela. Where d.dnome é igual a administração. Ó, aqui falou que o nome de departamento D está em duas tabelas, então eu vou chamar de DEP. Então aqui DEP e aqui também DEP. E vou retornar aqui o DEP.dnúmero. Pronto, ó, eu peguei todos os funcionários, todos os dependentes, sendo que aquele funcionário, ele está relacionado também a departamento e ele trabalha no departamento administração. Então, retornando aqui ao nosso slide, quando eu faço uma consulta numa tabela, fazendo uma junção interna com outra por um condicional, ele vai retornar simplesmente as tuplas que possuem em comum. O próximo é o primeiro exemplo de junção externa, ou seja, outer join. Aqui eu retorno todos os registros da tabela A e da tabela B. Então vejam, quando eu faço o select from tabela A, que é essa tabela, full outer join ou full join, com a tabela B, pela condição de junção, eu retorno todos os registros das duas tabelas. Então vejam, ó, tabela A, eu tenho aqui o primeiro registro. Na tabela B, eu também tenho o primeiro registro. Eu fiz a junção pela condição, então ele retornou esta tupla. A tabela A, ela tem agora esse registro 2. Só que ele não existe aqui na tabela B. Então, ele vai inserir aqui o registro 2 com nulo nos outros lados. E essa é a diferença do inner join para o outer join. O outer join, quando não existe o registro em uma das tabelas, ele coloca o registro da tabela que possui e coloca nulo do lado que não possui, enquanto que o inner join não, ele simplesmente descartaria essa tupla inteira, certo? Ele só consideraria a tupla que possui registro dos dois lados. Indo aqui para o nosso exemplo, eu tenho a minha tabela funcionário e eu vou colocar aqui, ó, full join, porque o outer ele é facultativo, tá? Eu posso colocar full join ou full outer join. Então eu vou simplificar essa consulta aqui. Vou retornar o nome, o sexo do funcionário e o nome do dependente, o sexo e o parentesco dele. Este funcionário, o Franklin, ele tem 3 dependentes. O Asdrubal também tem mais 3 dependentes, mas o James, ele não tem dependentes. Então ele aparece aqui na minha consulta, mas aparece nulo nos campos de dependentes. E como o dependente ele é uma entidade fraca de funcionário, não existe o contrário, não existe dependente sem funcionário. Bom, o próximo exemplo de junção externa ou outer join é o left outer join. O left outer join ele retorna todos os registros da tabela A
mesmo que não estejam na tabela B, e os registros em comum da tabela B. Por que retorna tudo da tabela A e só os incomuns da tabela B? Porque na junção, utilizando o left, a tabela A está do lado esquerdo. Então vejam, ó, select, ou seja, busque todos os atributos da tabela A, left outer join, tabela B, on, a condição de junção. Então, como a tabela A está do lado esquerdo do comando, e o comando é justo left, que significa lado esquerdo, então ela é a mandatória aqui nessa consulta. Então eu retorno todos os registros dela, independente se eles existem na tabela da direita, que é a tabela B. E eu retorno também o que existe em comum entre elas. Então vejam aqui no exemplo. Eu tenho aqui o registro 1, 2, 3 e 4 da tabela A como retorno, independente dela existir ou não na tabela B. Quando ela existe, os atributos de B vêm preenchidos. Quando ela não existe, vem nulo no valor dos atributos de B. Seguindo aqui o nosso exemplo de funcionários que possuem dependentes, então eu vou considerar funcionário como a minha tabela do lado esquerdo, tá? E dependentes é a minha tabela do lado direito. Então a minha consulta utilizando o left join ou left outer join, o que ele precisa retornar? É tudo que existe em comum entre funcionário e dependente, ou seja, aquele funcionário que possui dependentes, existe uma chave primária e uma chave estrangeira aqui vinculada ao CPF do funcionário, e também aqueles funcionários que não possuem dependentes. Por quê? Porque o funcionário está do lado esquerdo. Então eu vou listar todos os funcionários, mesmo se ele não possuir dependentes. Então pronto, ó, eu tenho aqui o nome de todos os funcionários, o nome dos dependentes desses funcionários, e eu tenho aqui, ao final da minha consulta, os funcionários que não possuem dependentes. Um detalhe é, o left, ele diz respeito à tabela que está listada do lado esquerdo, tá? E não a condição de junção. Então, se eu trocar aqui de ordem, isso aqui não tem impacto na minha consulta. Por quê? Porque o comando left ele considera a tabela listada do lado esquerdo e não a ordem dos atributos da condição de junção. O próximo passo é a junção externa à direita, que segue a mesma ideia da junção à esquerda. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu retorno os registros da tabela B, independente se eles existem ou não na tabela A. Tá? Então, eu retorno tudo que tem em B e o que tem em comum entre B e A. Aqueles registros que só existem em A e não existem em B, eles não entram no retorno da minha consulta. Isso considerando que a tabela B é a tabela à direita da posição do join, certo? Então tem aqui, ó, busque todos os atributos da tabela A, right outer join, ou seja, o comando de junção à direita da tabela B, e aqui a condição de junção. Então a tabela B está à direita do comando right outer join ou right join. Por isso, eu retorno todos os atributos de B, inclusive o que tem em comum a A, e o que não tiver em comum a A, eu retorno com valores vazios, que existem em B e não existem em A. Vamos ao exemplo. Então aqui, nós utilizamos o left join para buscar todos os funcionários, mesmo aqueles que não possuem dependentes. Se eu trocar esse left join por um right, o que ele vai retornar aqui para mim? Somente o que tem em comum entre funcionário e dependente, ou seja, aqueles funcionários que possuem dependentes. Por que ficou dessa forma? Porque a tabela dependente ela é uma entidade fraca. Então ela só existe se existirem funcionários. Tá? Não existem dependentes sem funcionários. Então ele retornou só a intersecção entre um e outro. O detalhe aqui é que o alter é facultativo, novamente. E para demonstrar o comando, eu posso inverter as posições. Então vejam, vou colocar o funcionário do lado direito e o dependente do lado esquerdo. E se eu rodar essa consulta, retorna todos os funcionários e seus respectivos dependentes e retorna também aqueles funcionários que não possuem dependentes. Por quê? Porque funcionário ele está do lado direito
e dependente do lado esquerdo. Então eu vou retornar todos os funcionários, independente ou não se ele possui dependentes. A próxima junção é o produto cartesiano. Então quando eu tenho duas tabelas A e B e executo uma junção de cross-join, ele vai realizar todas as combinações possíveis entre a tabela A e a tabela B. Então vejam, aqui eu tenho a tabela A, que eu tenho 4 registros, e a tabela B mais 4 registros. Uma combinação de produto cartesiano, ela combina cada tupla de uma tabela com todas as tuplas da seguinte. Então veja, o ID 1 da tabela A com A, B, C e D da tabela B. Daí agora o ID 2 da tabela A com A, B, C e D da tabela B. E assim por diante, tá? Este é o produto cartesiano. Se for analisar aqui na prática, eu tenho aqui a tabela funcionário, tá? Junção com dependente pela condição de junção. Essa junção, ela faz a junção pelo que existe em comum nas duas tabelas. Se eu colocar aqui um cross-join, que é o produto cartesiano, eu já não preciso mais dessa condição de junção, porque ele vai fazer todas as combinações independente do que existe em comum entre um e outro. Então, se eu rodar essa consulta, vão retornar todas as combinações possíveis entre a tabela funcionário e dependente. Essa consulta, ela retorna um resultado idêntico a essa consulta aqui. Então, se eu faço uma consulta comum, onde eu coloco a lista de tabelas, eu coloco as duas tabelas sem nenhuma condição de seleção, eu executo o produto cartesiano também. Então, tanto o cross-join quanto uma seleção comum, sem utilizar as condições de seleção, elas executam um produto cartesiano. Por fim, a última junção não é exatamente uma operação padrão do SQL, mas é uma forma de realizar uma operação utilizando o full outer join. Então, o outer excluding join, ele faz o seguinte: eu tenho lá as duas tabelas, tá? E eu quero os dados das duas tabelas sem a intersecção entre eles. Então, como que funciona isso? Eu faço uma consulta na tabela A, full join com a tabela B, com a condição de junção, e dentro da condição de seleção, que é o where, eu coloco que o nome na tabela A é nulo ou o nome na tabela B também é nulo. Então, se qualquer um desses dois retornar nulo, ele entra aqui no resultado final da minha tabela. Ok? Então, esse aqui é uma forma de realizar uma consulta, uma junção, que não está no padrão do SQL, mas eu utilizo os comandos padrões para chegar no resultado esperado. E assim nós finalizamos a aula de consultas utilizando operações de junção em SQL. Na próxima aula nós continuaremos falando de consultas SQL e dessa vez com as operações de agregação e agrupamento. Até lá!